Boa tarde, eu, Rafaela, irei apresentar o artigo sobre diversidade genética e características promotoras de crescimento vegetal de bactérias desotróficas isolado de dois penicetum, né, que é o capim-elefante, genótipo, que são genótipos cultivados no campo. Então, aqui está a referência do meu artigo. E aqui a capa do artigo também que eu irei apresentar. E durante a apresentação eu vou falar sobre a questão da introdução, antes que eu vou falar sobre o que é essas bactérias desotróficas, materiais e elementos que foram utilizados para a realização desse trabalho, desse projeto, resultados e discussões o que obteve, né, a partir dos materiais e que concluiu com esses resultados. Então, foi utilizado o capim-elefante, né? Que esse capim-elefante ele é mais bem desenvolvido em regiões tropicais, semiúmidas ou úmidas. Ele tem uma alta capacidade de fixar nitrogênio atmosféricos, em torno de 60 mg de matéria seca por ano ele produz, né? Tem uma alta fertilização com nitrogênio e abastecimento abundante de água. Isso vai depender de cada genótipo. Vários genótipos também de capim-elefante acumulam em torno de 50 a 130 kg de nitrogênio via fixação de nitrogênio, de acordo com Moraes. Devido a essas populações de bactérias desotróficas, onde que essas bactérias elas têm são similares às bactérias fixadoras de nitrogênio biológico, né, as AFBN, desde que essas populações desotróficas limitou o crescimento de vários genótipos de capim-elefante sob condições limitantes de nitrogênio no solo, de acordo com Moraes. E comparou as populações de bactérias fixadoras de nitrogênio durante uma estação de crescimento e encontrou números mais elevados nas raízes, nas raízes e em tecidos aéreos, nesses tecidos aéreos próximos ao solo. Autores também observaram que a capacidade da cultura das populações desotróficas dependia do meio semissólido utilizado para eliminar essas bactérias, no caso do isolamento, para a multiplicação dessas bactérias desotróficas. Outros estudos realizados por Reis detectaram bactérias desotróficas em raízes e caules e confirmaram a capacidade de diferentes genótipos de penitência em obter insumos variados de FBN. Em estudos também foram detectadas as bactérias Herbacillum e Azospirillum como desotróficas. Esse trabalho teve como objetivo caracterizar as características de promoção de crescimento vegetal em uma fração de bactérias desotróficas cultiváveis e que colonizam o genótipo de capim-elefante, né? Os genótipos são CNPGL e Camarões, que foi o genótipo utilizado nesse trabalho. E os pesquisadores também buscaram identificar a capacidade funcionais dessas bactérias, como a produção de indol. O indol é um hormônio vegetal que auxilia no crescimento vegetal da planta, e a solubilização de fosfato, além de entender melhor a diversidade genética das populações bacterianas associadas a esses dois genótipos. Na realização do trabalho, então, foi coletado 2 genótipos do capim-elefante, que foi o genótipo Camarões e CNPGL. Esses genótipos coletados foram das amostras de tecido foliares, caule e raiz, e foi também realizado, esse experimento foi realizado na estação de campo da Embrapa Agrobiologia, localizada em Serropédica, no Rio de Janeiro. O solo ele foi adubado no sulco na proporção de 132 kg de cloreto de potássio, 44 kg de cloreto de potássio, de fósforo superfosfato simples e 60 kg de micronutrientes, como o FET, né? Que são micronutrientes utilizados essenciais para plantas, que são manganês, molibdênio, boro, ferro, entre outros. O experimento de campo foi estabelecido em outubro de 2005 e amostrado em março de 2009. 3 meses após o 6º corte ter sido feito em dezembro de 2009,
houve 3 repetições para cada genótipo. Na realização também desse projeto foi dividido em partes, né? Acho que a primeira parte é a quantificação de população bacteriana de azotróficos cultiváveis, né? Os micro-organismos de azotróficos foram isolados usando a técnica de diluição em série, utilizando 5 meios semissólidos, né? Livre de nitrogênio, que são o meio NFB, JNFB, JMV, LGI, LGIP. E de acordo nesses meios utilizados, foram isolados azospirilo, lipoforo ou azospirilo brasiliense, herbaspirilo, Burkholderia, azospirilo amazonensis e Gluconazepam, respectivamente, né, aos meios. As amostras de raízes elas foram lavadas em água corrente e depois enxaguadas de 3 vezes com água destilada durante 10 minutos. Já as amostras de folhas foram lavadas com água corrente e desinfetadas superficialmente com etanol 70%. Já os caules foram desinfetados superficialmente com etanol 70% antes da retirada da epiderme. Então, 10 gramas de cada amostra foram suspensas a 90 ml de solução salina 0,8% e maceradas em liquidificador. Também foram inoculadas em frascos contendo 5 ml de cada meio semissólido livre de nitrogênio e após a confirmação do crescimento bacteriano, uma alça cheia de nova película, né, dessas bactérias foi espalhada no meio sólido correspondente contendo vestígios de extrato de levedura, 20 mg, para isolar a bactéria-alvo com base nas características fenotípicas das colônias. A segunda parte foi a análise genética, que utilizou a reação de PCR com o Prime Box 1R, e a reação de PCR utilizou 25 nanogramas de genômico, e as matrizes similares pareadas foram obtidas utilizando o coeficiente DIS com tolerância de 1,5%. A terceira parte foi a amplificação de sequenciamento do gene 16S e NIF, o 16S do RNA ribossoma codifica para a subunidade ribossômica menor que a parte do sítio de ocorrência da síntese proteica, e o gene NIF está associado ao processo de fixação de nitrogênio e alguns deles mais especificamente na expressão de enzima da enzima nitrogenase. Então, cada isolado bacteriano foi avaliado nos mesmos meios semissólidos isento de nitrogênio. E as culturas foram incubadas por 48 horas no meio JNFB ou 72 a 96 horas no restante dos meios, a 30 graus Celsius. Um total de 20, microlitro de culturas bacterianas, 108 UFCs, foram inoculadas em placas de água, NBRRIP, e o aparecimento de um halo claro ao redor da colônia, na colônia 12 dias após a incubação, indicou a solubilização de fosfato. Então, cada isolado foi testado 3 vezes em meio água para confirmar o fenótipo da solubilização de fosfato. Partindo para os resultados, essa é uma tabela que mostra o genótipo utilizado, né, que foi Camarões e CNPG do capim-elefante, e os 5 meios utilizados para o isolamento desses genótipos, né. Totalizou 204 isolados, né, acho que 40 isolados foi da folha, 124 ou 25, se eu não me engano, foi da haste, né, e 40 da raiz. Aqui a gente pode observar que no meio NFB teve pouca quantidade de isolados desses genótipos, né, por causa no decorrer do artigo ele relatou que no armazenamento dessas cepas acabou perdendo boa quantidade desses isolados nesse meio aqui de cultura. Então, aqui foi uma tabela onde utilizou o teste Turing, probabilidade a 5%, e o coeficiente de variação desses meios estavam baixos, demonstrando que esse experimento foi bem conduzido. E também houve diferença
houve diferença nas estatísticas, pois as letras não são parecidas, não são iguais, né? Letras iguais não diferem uma da outra, porém aqui as letras são diferentes, então houve uma diferença na estatística desse experimento. Partindo para a segunda tabela, né, que mostra o isolado, na primeira coluna os isolados, né? Na segunda coluna, o genótipo da planta, que foi Camarões CNPGL, a fonte, né, terceira coluna, de onde que foi retirado esses genótipos, né, que foi ou da área foliar, ou do caule, ou da raiz. A quarta coluna mostrando qual foram as bactérias exotróficas que foram retiradas desses locais, né? Qual foi a aparência de bactéria. Então, teve uma ampla aparência de azospirilos, teve pseudomonas, azospirilos, Ecterobacter, Glucinebacter. Houve um total de 7 bactérias, gêneros de bactérias diferentes, né? E dentro desses gêneros também houve espécies diferentes de azospirilo, de Ecterobacter. Então, aqui continuando na tabela, ainda na tabela 2, né, mostrando a diversidade de bactérias que obteve. Aqui é a porcentagem, né, de quanto que foi obtido desse local de coleta, né? Foi quase 100% de todas, né? Então, foi bastante. E aqui terminando a segunda tabela. Esse daqui é uma árvore filogenética do sequenciamento do gene 16S do RNA ribossômico, onde que aqui você entende também sobre a questão de taxonomia, né? A questão aqui estão os isolados, né? Como eu mostrei na tabela anterior, aqui tem o isolado JM 487, mostrando as bactérias que estão dentro, no caso assim, da família, ali, tudinho, né? Então, entendendo a taxonomia, o que uma e outra tem a similaridade uma com a outra. Aqui também é uma árvore filogenética, porém esse aqui já é sobre a questão do sequenciamento do gene NIFT. Também tem mostrando os isolados, né, da tabela 2, se eu não me engano, é tabela 2. Então aqui está todos os isolados, mostrando a questão da família, a questão da similaridade de uma bactéria com outra. A tabela 3, né, já mostrando a capacidade desses isolados na fixação de nitrogênio, né, na produção de compostos indólicos, que é o hormônio, e na solubilização de fosfato. Então, na primeira coluna são os isolados, a segunda é a atividade nasal, né, que é, no caso, a redução de acetileno, que promove o aumento de etileno, né, que é que tem a ver com a questão de fixação de nitrogênio. E cada símbolo desse, cada sinalzinho de mais, ele tem uma legenda para ele, né? De que quando aparece um sinalzinho de mais aqui, ele está demonstrando que esse isolado com sinalzinho de mais, ele tem uma produção de etileno, né, menor que 100 nanômetros por hora por miligrama de proteínas, indicando que a atividade é baixa na redução de acetileno. Quando já tem 2 sinalzinhos de mais, ele tem que a produção de etileno é exatamente a 100 nanômetros por hora por miligrama de proteína, indicando uma atividade intermediária na redução de acetileno. Já quando tem 3 sinal, ele indica que a produção de etileno é de 300 nanômetros por hora por miligrama de proteína, indicando uma atividade alta na redução de acetileno. Na terceira coluna, que é a questão de produção de indol, né, do hormônio, ele também tem a mesma questão do sinalzinho de mais, alta, baixa, concentração, intermediária, onde que quando tem um sinalzinho de mais, ele indica que o isolado ele, na produção de indol varia de 0,1 a 3 microgramas por mililitro do meio de cultura. Quando apresenta 2 sinalzinhos de mais, a produção de indol varia de 3 a 10 microgramas
por mililitro, e quando tem 3 sinalzinhos de mais, indica que a produção de indol é igual ou superior a 10 microgramas por mililitro. Aqui, podemos, no JN 128 isolado, podemos ver que tem um E. Esse E está demonstrando que não foi detectado. E questão na quarta coluna é a solubilização de fosfato, né? Então, esse sinalzinho de menos está demonstrando que não houve solubilização de fosfato. Passando para o próximo slide aqui, é a continuação da tabela 3, então podemos dizer que alguns não foi detectado. Já aqui no JM 310, o 349, 351, houve uma solubilização de fosfato, essas bactérias. Continuação da tabela 3, também mostra na tabela 3 dos isolados, né? As respostas dos isolados. E com isso, a gente conclui que a população bacteriana diazotrófica que coloniza o genótipo capim-elefante apresenta uma diversidade genética significativa e que várias cepas identificadas possuem características promotoras de crescimento, como a produção de indol e a solubilização de fosfato. Os estudos também revelam a presença de bactérias como Azospirillum, Glucosanobacter, Heterobacter, Pseudomonas, entre outras, né, que podem ser exploradas em programas de biofertilizantes para melhor produtividade do capim-elefante em solos de baixa fertilidade. Além disso, também é preciso contribuir para o entendimento das interações entre plantas e micro-organismos, especialmente em contexto de fitorremediação e melhoria da fertilidade do solo. Essas foram as literaturas do artigo. E obrigada.